Qual será a causa da sua doença? Muitas vezes, quando a gente passa por alguma doença, a gente realmente vai pensar em mil coisas que podem acontecer, até mesmo doenças mais complexas ou doenças mais simples. A gente fica pensando em N coisas. E quando a gente escuta muitas informações por aí, a gente cai bastante na questão de alimentação e nutrição, que realmente eu vejo como uma das principais causas de inúmeras doenças. Mas é disso que eu quero falar um pouco com você hoje, como de repente te ajudar a identificar as causas da sua doença, da doença que você está passando e tal, beleza? Mas antes da gente começar, um recado rápido. Caso você ainda não saiba, nós temos 2 grupos no Facebook, um de emagrecimento saudável e o outro de alimentação e estilos de vida saudável de forma geral. E também temos um canal no Telegram, onde abordamos todos esses assuntos. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado e é tudo gratuito, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente está pensando em doença, é comum, e a gente deve começar por aí também, a gente analisar a questão alimentar, principalmente quando se fala de doenças autoimunes, dores de cabeça, cansaço, fraqueza, desequilíbrios diversos ali, né? Até depressão. Então, depressão, ansiedade, tudo a gente vai olhar para a alimentação e para a nutrição. Às vezes estamos com carência de algo, às vezes estamos com excesso de algo e às vezes estamos com toxinas. Então podemos estar intoxicados também com as coisas que ingerimos. E as toxinas elas vêm de diversos lugares, vêm da alimentação, pensando ali em agrotóxicos, mas ela pode vir também, por exemplo, do ar, da água, de coisas que a gente consome, que passa na pele, que a gente faz na nossa comida, né? O alumínio aí das panelas, por exemplo. Desodorantes também tem alumínio, então várias coisas podem estar intoxicando o nosso corpo. Ainda temos as questões dos parasitas, dos vermes diversos e tudo mais. Então, vários pontos podem estar atrapalhando a nossa saúde, né? Os micro-organismos, bactérias, né? Vírus diversos, então tem muita coisa que atrapalha a nossa saúde. Mas tem pontos que a gente raramente olha e é disso que eu quero falar com você hoje, porque às vezes, primeiro, você pode encontrar uma causa que você não imaginava e segundo, às vezes você pode não encontrar exatamente a causa, mas quando você trabalha em várias dessas variáveis, você encontra a solução sem nem mesmo saber a causa. E o que importa no final é a solução, na verdade. Claro que a gente quer saber a causa até para não repetir a questão, mas se você não conseguiu encontrar a causa ainda, mas conseguiu encontrar a solução, não é uma maravilha? É isso que a gente quer. Então, é disso que eu quero falar com você hoje. Outros pontos que muitas vezes não são observados e que são muito importantes na hora da gente analisar a nossa vida, tá? Então, vamos começar essa brincadeira. Primeira coisa, a humanidade, ela nunca foi de viver aglomerada. Nenhum animal vive tão aglomerado assim. A gente vivia em grupos, pequenos grupos, isso é uma coisa. As coisas foram se amontoando demais. Isso gera N problemas. Inúmeras doenças foram surgindo quando começou a surgir a aglomeração de pessoas, né? A acumulação de pessoas em espaços menores ali. Então começaram a surgir outras doenças mais pesadas. E desde antigamente, não é de agora, desde antigamente. Então isso vai acontecendo cada vez mais. Você pode ver, por exemplo, os inúmeros casos de doenças causadas ali nas aves, porque as aves são criadas aglomeradas. Isso não é saudável de fato, certo? Então isso vai gerar problema, não tem como. O humano não é diferente, a gente está vivendo de uma forma aglomerada, isso é um problema. Então, uma das coisas é procurar viver de uma forma menos aglomerada, um pouco mais espaçada. Não estou dizendo para você se isolar e virar antissocial, não é isso, tá? Mas, por exemplo, agora, pensando em cidade grande, por exemplo, casas coladas umas nas outras, é trânsito para todo lado, é estresse para todo lado, o trânsito causa estresse, o que causa mais estresse ainda? Tem outros problemas também, poluição sonora, então muito barulho, você chega em casa atordoado, mas você não percebe que foi isso. Você só chega atordoado, cansado, irritado e tudo mais, você não percebe. Então temos o problema ali do som, né? Problema diverso. Temos o problema da poluição sonora, temos o problema de antenas. Pessoas que moram ainda próximos de antenas sofrem mais ainda, tá? Tem antena de televisão, antena de telefone e tudo mais. Então antenas também costumam gerar inúmeros problemas, tá bom? Então é para você perceber como várias coisas podem estar gerando um problema. Isso daqui, ó,
tá? O que eu quero dizer? Por exemplo, um computador, um monitor, os telefones, essa radiação que a gente recebe pode ser um problema também, porque a gente não recebe um pouquinho, né? A gente recebe o dia inteirinho. Às vezes você fica com o telefone o tempo todo num bolso, por exemplo, dorme com ele perto da sua cabeça, isso é um problema também, tá? Então tem vários pontos para a gente analisar. E claro, muitas coisas não é fácil mudar pensando em curto prazo, tá bom? Aliás, existem doenças surgindo que os médicos ainda não estão sabendo exatamente diagnosticar, mas a doença está ali, a pessoa está ali sofrendo, por exemplo, causadas por radiações diversas, antenas, fios, né, fios de energia, a pessoa não consegue morar próximo disso, ela precisa mudar de cidade. E isso tem acontecido. Nos Estados Unidos dá pra gente ver isso, tem alguns documentários sobre isso, tá? Então é bem difícil para essas pessoas. Você imagina que elas não podem viver onde tem radiação de telefone, onde tem radiação de televisão, né? As antenas que ficam mandando os sinais ali, ela não pode viver perto disso. Para onde ela iria? Pouquíssimos lugares mesmo, então ela tem que se isolar. Então tem inúmeras doenças surgindo, desconhecidas, misteriosas, mas também tem outras que não são tão misteriosas assim, mas estão envolvidas em várias coisas. Por exemplo, o estresse do dia a dia. Poluição, tem a poluição do ar, tem a poluição sonora, tem a poluição da água, tem a poluição de todos os cantos. Aí tem violência, você não imagina que uma violência vai te causar problema? Pelo menos violência nos outros, causa também, porque você vive tenso, estressado, você não sabe a qualquer momento se você vai ser agredido, violentado, né? Que vai ser roubado, se alguém vai chegar com uma arma aí na sua cara. Então tem um monte de coisa. Violência, só essa preocupação a mais que muitas vezes não tínhamos no passado, esse tipo de preocupação, tínhamos outros tipos, mas não essas, foram aumentando e aumentando, isso nos adoece também. A gente fica mais estressado, mais violento até com as pessoas que a gente ama, mais violento com aquele que a gente não conhece, que a gente não ama e tudo mais, mas violento até com as pessoas que a gente ama, porque parece que vai ficando automático, reativo, você nem percebe. Então tem tanta coisa sutil que vai acontecendo e as coisas sutis elas vão adoecendo. E a gente não acredita muito nisso, a gente acha que é tudo bobagem, gera um probleminha, vai lá para o médico, quer uma pílula mágica para resolver a questão e voltar para casa e não sentir mais incômodo. Mas a vida é mais profunda que isso. Temos ainda outro ponto pouco mencionado, os pensamentos, tá bom? Os pensamentos podem adoecer também, eu não estou falando só de adoecer no sentido de ansiedade e depressão, ou de coisas relacionadas ao pensamento assim. Não, estou falando que o pensamento, por exemplo, pensamento muito negativo, pensando muito em questão em vingança, ciúme excessivo, todas essas coisas podem virar doenças físicas, tá? Pensamento negativo demais, né? Também pode ser um peso ali dentro da pessoa. Então, inveja é um problema também, né? Uma coisa é você ter algo sutil aqui ou ali, outra coisa é você viver nesse padrão. As novelas, você vê que elas são baseadas nisso, em inveja e em vingança. Muito em cima disso, né? Como se essa sempre fosse a realidade, não tem para onde fugir. Não é assim, eles constroem em cima disso, alimenta isso para depois eles trazerem, olha, o final feliz e tal, que fofinho, maravilhoso. Então as notícias pesadas também ficam nos adoecendo de alguma forma. Aí você pensa várias questões sutis, mas que tá ali, ao pouquinho tá vindo, sutil aqui, sutil aqui, sutil aqui. Daqui a pouco o sutil tá te dominando. Você já está acumulado de coisa sutil que já deixou de ser sutil, entendeu? Então é muito importante você olhar para diversos cenários aí, diversos pontos variáveis aí da sua vida e, obviamente, olhe para a sua alimentação, melhore a sua alimentação, procure alimentos os mais saudáveis possíveis para você, que podem ser orgânicos também. Não é fácil nem encontrar orgânicos e nem a preços acessíveis, então eu estou falando dentro do possível, tá? Mas procure alimentos que são mais saudáveis, identifique o que já te causa algum problema e evite, porque se tem algo que te causa um problema e você fica ali mantendo, você vai inflamando e irritando o seu corpo o tempo todo. Porque o seu corpo, quando ele identifica que algo que não está caindo bem, ele meio que reage. Mas reage às vezes internamente e às vezes um pouquinho externo, né? Então, mas às vezes internamente. Então vai lá dar uma inflamação, beleza, só que você não está percebendo tanto, aí você repete o alimento e repete, seu corpo está vivendo inflamado.
Então, identificar o que não está te causando bem é muito importante também nesta parte alimentar. Ainda, analise a questão nutricional. O que te falta de nutrientes e o que pode estar em excesso? Como é que está funcionando a sua glândula da tireoide e outras glândulas aí do seu corpo? Então, analisar todos esses pontos é muito importante para você buscar a causa de algumas doenças e principalmente buscar a solução, que é o que mais você quer, que é o que mais que todos nós queremos quando temos algumas questões de saúde, não é verdade? Então é isso, não vou alongar ainda mais esse tema aqui. Espero que essas reflexões já sejam úteis para você e que você leve aí para o seu dia a dia e para a sua família de forma geral, beleza? Se você tem dúvidas ou sugestões de pauta, deixa aí nos comentários abaixo, que aí eu consigo trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!